dia, família! Bom dia, meus cremosos, minhas cremosinhas! Que saudade de vocês! A loira aqui tá doida querendo ver vocês, mas eu compreendo, eu espero que vocês também compreendam que no momento o mais importante é que nós fiquemos em casa. A situação ainda é grave, né? Não é uma coisa apenas no nosso país, vocês têm noção da dimensão mundial que um vírus fez com o mundo inteiro. Então, por favor, fiquem em casa. Ainda tem muita gente doente, tem muita gente ainda perdendo a vida. E nós não queremos que ninguém, mais ninguém perca a vida. Não queremos ninguém doente. Seja pessoas que nós conhecemos ou não, tá bom? Por favor, fiquem em casa. Meus cremosos, minhas cremosas, familiares, nós estamos preparando para vocês uma sequência de atividades. Nós estamos adaptando as atividades que nós faríamos com as nossas crianças, agora num nível maior. Nós ampliamos o foco para crianças e adolescentes juntos e responsáveis juntos. Por isso que é importante, quando o nosso aluno, nossa aluna estiver assistindo, que haja também a presença de um adulto para assistir, para comentar, para exercitar, para fazer aquilo que nós faríamos com eles, só que agora vocês precisam fazer em casa. Então vocês são os nossos braços e pernas, abraçando, correndo, pulando, porque vai ter atividade de esporte, vai ter atividade de dançar, vai ter atividade de socioeducativo. Meus alunos amam. E vai ter atividade de artesanato, vai ter atividade de cultura, vai ter tudo que a gente fazia lá, só que numa forma um pouquinho mais simplificada, mas ainda assim legal. Tá ok? Essa é uma atividade socioeducativa e nós vamos tratar aqui de um assunto que é bem importante para todos nós, não só em momentos ou em tempos de quarentena, mas em todos os momentos. Nós vivemos hoje uma era que é uma era digital, né? É muito comum a gente falar que as crianças de hoje, os bebês de hoje, eles já nascem sabendo deslizar o touchscreen do celular. É importante que a gente saiba que a internet, ela nasceu nos Estados Unidos em 1969 e ela só chegou no Brasil em 1988. Quando ela foi criada nos Estados Unidos, ela tinha a função de interligar, ou seja, de conectar, de fazer mais fácil a comunicação entre os laboratórios. E depois ela foi adquirindo outras funções. De certa forma, se a gente for resumir a internet, a gente vai resumir ela em comunicação. Ela comunica, ela faz com que as coisas se conectem, se liguem umas nas outras, né? Hoje nós vivemos a era que nós chamamos de sociedade da informação. E o que é a sociedade da informação? Tanto a agricultura quanto a economia, tudo precisa da conexão digital. Ou seja, tudo precisa das tecnologias. É possível fazer agricultura ainda hoje sem internet? É. Então eu vou usar isso como exemplo para as crianças e para os adolescentes entenderem. Imaginem vocês que vocês precisem copiar uma lição. Essa lição, vocês precisam copiar ela e vocês precisam fazer 200 cópias. Vocês vão demorar um tempo para fazer isso, né? Agora imagina que com o computador vocês vão fazer uma cópia só e na hora de imprimir você vai modificar lá e você vai colocar 200 impressões. E aí? Ficou mais rápido, não ficou? Então, se tudo fica mais rápido, podemos dizer que tudo fica mais fácil. Porque hoje a gente não tem tempo para gastar, né? Aliás, em quarentena a gente tem muito tempo. Mas fora da quarentena, a gente não tem tempo para gastar. Então, é assim, se não é naquela hora, pode ser que não seja nunca. Então, quanto mais fácil as coisas forem, melhor. Por isso, todo mundo está aderindo a mais e mais opções que a internet nos dá. Então, por exemplo, antigamente, vou falar minha época,
Achei que eu jamais falaria a minha época. Os pais que estão em casa talvez, né, vão pensar da mesma forma. Jamais falaria a minha época. Mas na nossa época era muito comum nós irmos até as bibliotecas, pedir para uma moça, geralmente usando aquele óculos, procurar pra gente um livro específico sobre determinado assunto. Ela vinha com 5, 6 livros, colocava na mesa, a gente tinha que abrir o livro, a gente tinha que ler o livro, a gente pegava uma folha de almaço, pegava as nossas canetas e copiava aquilo que o livro estava fazendo, depois fazia uma capa bonita e entregava para a professora da escola. Hoje em dia, o que a gente faz? Google, coloca lá a palavrinha mágica que você quer. Então, hoje eu vou pesquisar sobre Revolução Industrial. Mais para os adolescentes. E para as crianças, eles vão pesquisar sobre quais são as cores primárias. Você coloca lá, o Google te dá uma enxurrada de coisas. Ele vai jogar na tua cara 5, 10 mil páginas em menos de 30 segundos, em menos de 1 segundo, ele já pesquisou tudo no mundo inteiro sobre aquele determinado assunto. Você entra, você copia, você cola, você joga no Word, você muitas vezes não precisa nem montar nada, o negócio já está montado, você põe para imprimir, a única coisa que você precisa fazer é escrever o seu nome. E olha que tem gente que ainda esquece. Então, a internet, ela é maravilhosa. A tecnologia, ela é maravilhosa. Ela nasceu de uma ideia de conectar e ela vem conectando, ela continua conectando, né? E a modernidade, ela nos possibilita ser mais rápidos. Então, o que há de mal nisso? É o que a gente vai descobrir no próximo vídeo. Se você gostou, fala para os colegas de vocês acessarem as nossas plataformas, né? O nosso Facebook, o nosso YouTube. Deixa seu like, mãe, pai, não perde o próximo vídeo, que nós vamos começar a falar o que de tão maravilhoso pode começar a se tornar tão perigoso, tá bom? Então vem com a gente, entra nessa onda e fica em casa. Beijo da loira! Uou!